No Linha de Passe, logo após a rodada desse domingo no Campeonato Brasileiro, na ESPN Brasil, falamos sobre Palmeiras, sobre Flamengo, sobre a confusão na Argentina, né, que impediu a realização da Copa Libertadores. Os vídeos estão no site da ESPN, espn.com.br. Os links eu coloco aqui embaixo na descrição deste vídeo. Porque agora vamos falar de um outro assunto que a gente abordou en passant no próprio Linha de Passe. Hegemonia do futebol brasileiro. Depois de alguns anos nos quais os times com mais dinheiro não conseguiram corresponder em campo, dominando o campeonato, né? Embora em 2016 o Palmeiras tenha conquistado a Série A, tendo o maior orçamento, tivemos o Palmeiras campeão e o Flamengo vice-campeão, os dois times que mais investiram exatamente nessa ordem, muito próximos os investimentos dos dois clubes, e o Palmeiras levanta o título mais uma vez, o Flamengo fica com a segunda colocação. E aí surge a pergunta, os dois vão duelar o tempo todo, vão dominar o futebol brasileiro? Por que se pergunta isso? Pela disparidade econômica que vai se acentuando entre essas equipes com maior arrecadação e sem grandes dívidas a atrapalhar, e outros importantes rivais, e até mesmo pela dificuldade de boas equipes de grandes clubes, como é o caso do Grêmio, de acompanhar esse ritmo, porque o faturamento é menor, sabemos disso. O Cruzeiro com um time forte, muito investimento, mas com dívidas, né? Início do ano teve problemas, aquele prêmio de 50 milhões da Copa do Brasil aliviou e muito, mas há dúvidas, né? Isso aí não sou eu que estou falando, isso aí quem fala são os analistas dos balanços dos clubes que apontam nessa direção. Flamengo e Palmeiras são os grandes clubes do Brasil hoje com mais saúde financeira, consequentemente com maior condição de investir pesado no futebol. Bem, eu acho que essa hegemonia pode até acontecer dos dois ali monopolizando a disputa em pontos corridos. Os torneios de mata-mata, evidentemente, isso não é tão previsível assim. Mas o que gera uma instabilidade é justamente a loucura que é o futebol brasileiro. O Palmeiras, por exemplo, foi campeão em 2016, seria muito natural que ganhasse o título em 2018 com o mesmo técnico, que nada. O Cuca era o técnico, saiu. Entrou o Eduardo Batista, então, outro técnico. Voltou o Cuca. Depois assumiu o Alberto Valentim. Na sequência, o Roger Machado. E depois o Felipão. Então, vamos lá. Cuca, Eduardo, Cuca novamente, então não conta, né? Valentim, Roger e Felipão. 5 técnicos entre a conquista do título brasileiro há 2 anos e agora. No intervalo de 2 anos, 5 treinadores no Palmeiras. E o time ganhando 2 campeonatos brasileiros. Olha que coisa maluca, né? Sendo que, além dos 5, teve uma repetição com a passagem do Cuca novamente em 2017 pelo clube. O Flamengo, trocando demais também. Tinha o Zé Ricardo naquela época, entrou o Reinaldo Rueda, depois o Carpegiani, depois o Barbieri e agora o Dorival Júnior. Então, vamos contar também? Zé Ricardo, brigando pelo título brasileiro de 16, quando o Flamengo ficou em terceiro, atrás do Santos, do Dorival Júnior, inclusive, né? Depois do Zé Ricardo, Reinaldo Rueda, depois do Rueda, o Paulo César Carpegiani, em seguida o Barbieri, Maurício Barbieri, e fecha o ano com o Dorival Júnior. 5 técnicos também. Então, o Flamengo, terceiro colocado em 2016 e vice-campeão em 2018, também teve 5 treinadores. A troca de treinadores evidencia o quê? Claro, o Rueda saiu porque quis, o Cuca também saiu em 2016 para 2017 porque estava a fim de dar uma parada, depois voltou. A roda viva dos treinadores, ou seja, o resultadismo, a dependência dos resultados, que faz com que as mudanças sejam muito constantes e bruscas. Num cenário desse, é muito difícil imaginar uma hegemonia. É preciso que alguém consiga se ajustar. E aí eu acho que o grande segredo, me parece, é conseguir estabelecer uma forma de jogar competitiva, que funcione. Essa identidade de jogo tem que estar muito ligada a elenco, formação do elenco, troca de jogadores, para você conseguir andar em linha reta durante um certo tempo, sem fazer tantas curvas e tantos altos e baixos, subidas e descidas. Talvez assim um desses clubes consiga ter hegemonia, mas é muito difícil imaginar isso no futebol brasileiro, clubes hegemônicos, né? Clubes que dominem por conta de toda essa estabilidade. Mas, de fato, o que nós estamos vendo são 2 clubes hoje bem administrados, Palmeiras e Flamengo, com condição de investimento, com dinheiro, com muita arrecadação, e diante da bagunça de muitos deles, da maioria, né? Eles tendem a se destacar. Se você for analisar mais profundamente, peguemos os rivais do Flamengo no Rio. O Vasco e o Fluminense ainda lutam para não cair. O Botafogo se estabeleceu na primeira divisão, mas os 3 com muitos problemas financeiros. Aqui em São Paulo, o Santos com problemas financeiros. O Corinthians, nem se fala, ainda tem o estádio para pagar, perspectivas terríveis. E o São Paulo, ele investe um pouco mais, mas não consegue acompanhar o Palmeiras hoje, não consegue seguir o mesmo ritmo. Fica para trás. Você tem o Inter e o Grêmio num ótimo momento, os dois vão para a Libertadores, mas são clubes que arrecadam menos.
O programa sócio-torcedor do Inter, que depois o Grêmio também aderiu, o Inter teve um certo pioneirismo no Brasil nesse sentido, compensou por muito tempo essa desvantagem de mercado dos gaúchos em relação aos paulistas e, no caso do Rio, ao Flamengo, especialmente porque tem mais torcida. Mas até quando? É difícil. O esforço que os gaúchos fazem, Grêmio e Inter, é muito grande para conseguir acompanhar esse pique. O Atlético puxou o freio de mão em Minas Gerais e o Cruzeiro ainda não o fez, mas tem gastado muito mais do que arrecada já há algum tempo. Ganhou 2 vezes a Copa do Brasil, é verdade, no ano passado e desse ano. Mas a que custo? O que vai acontecer? Será que vai conseguir manter investimentos para continuar colocando em campo uma equipe competitiva? Além disso, o Cruzeiro meio que não está nem aí para o brasileiro, né? Ele se joga com tudo nos mata-mata e dá de ombros para o brasileiro. Foi assim nesses 2 últimos anos. Ganhou a Copa do Brasil 2 vezes, mas em momento algum disputou o título nacional, não brigou pelo título que ganhou em 2013 e 2014. Então esse é um cenário que, de fato, pode fazer com que Flamengo e Palmeiras fiquem à frente. Não creio que sozinhos, sempre com alguma companhia, mas se não forem muito incompetentes, o campeão brasileiro e o vice 2018 estarão novamente brigando mais vezes pelas principais competições do país. E no ano que vem, com a mudança da distribuição da grana da televisão na Série A nacional, evidentemente os clubes terão que ficar mais atentos com relação ao seu comportamento da Série A, porque o dinheiro da televisão vai estar ligado também ao desempenho técnico, além dos jogos que vão para a televisão. Então, quem estiver bem, mais interesse da TV, mais jogos ao vivo, mais dinheiro no final das contas e, claro, o resultado, a colocação que pesa na premiação da CBF também irá pesar em 2019 na remuneração da televisão, num esquema parecido com o do futebol da Inglaterra. É isso aí, gente. Faça a inscrição no canal, caso você ainda não a tenha feito. Estamos rumando para os 160 mil inscritos, número bem bacana. Agradeço aí a todos que já se inscreveram também. Dê o like aí no vídeo se você gostou desse comentário, dessa análise. Acione o nosso possante sininho para que você receba as notificações todas as vezes em que atualizarmos o canal com novos vídeos e seguiremos em frente aqui, batendo um papo, complementando o nosso trabalho da ESPN com esse outro contato, fazendo outras abordagens para falar sobre futebol e trocarmos ideias sobre o nosso esporte. Valeu, saudações!